Olá, para encerrar a coisa toda eu queria conversar com você sobre dois assuntos que eu acho que faltaram. Então são as classes de tipo e lazy evaluation. Vamos dar uma olhada nisso então. Então, olhando essa função aqui, todos iguais que a gente já implementou, né? Ela recebe três valores e ela tenta dizer então se esses três valores são iguais ou não. Devolve um booleano dizendo se esses valores são iguais, né? A gente poderia pensar inicialmente nesse tipo aqui para essa função. Como eu estou comparando três valores, né, para ver se eles são iguais, então eles têm um tipo A qualquer e retornam um booleano dizendo se eles são iguais ou não. Mas se eu colocar esse tipo ali no interpretador, se eu definir num script esse tipo aqui para a função todos iguais, o interpretador ele não aceita esse tipo. Bom, eu posso, para uma função que eu não coloquei o tipo, ou até para uma função que eu coloquei o tipo, eu posso perguntar o tipo dessa função no interpretador. Isso até é uma coisa que eu nunca mostrei para vocês. Mas, por exemplo, se eu for aqui no interpretador e digitar dois pontos t todos iguais, ele vai me dizer o tipo do todos iguais, né? Olhem que ele tem um tipo um pouco diferente. Vamos voltar ali. O tipo do todos iguais, ó, ele tem aquele tipo que eu falei antes, ele recebe três valores As e me devolve um valor booleano dizendo se eles são iguais ou não. Mas notem que tem um prefixo aqui nesse tipo. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que esse tipo ele não é tão polimórfico assim, tem uma restrição para esse tipo. Ele está dizendo que a função é de A para A e retorna um booleano, desde que esse A pertença à classe EQ. Vamos dar uma olhada aqui então. A classe EQ ela define o operador esse igual igual, que compara dois valores. Então está dizendo que todos iguais, essa função todos iguais recebe 3As, desde que o operador de comparação esteja definido para esses As. Obviamente, né, se a gente olha aqui na implementação dos todos iguais, ó, eu estou usando esse operador de comparação. Então o tipo, na verdade, ele está dizendo isso. Eu recebo três As e esses As eles não são As qualquer, são As para os quais o operador de comparação está definido. Se a gente olhar no Haskell internamente, ali naquele prelude que ele sempre carrega, tem a definição da classe EQ. Então a classe EQ ela me diz o seguinte, ó, para um tipo T estar instanciado na classe EQ, eu tenho que definir para esse tipo T o operador esse igual a igual. Então as classes de tipo elas permitem que eu sobrecarregue definições diferentes para esse operador para tipos diferentes. Vamos dar uma olhada então num exemplo mais concreto, tá? Então aqui eu defini um tipo algébrico simples, sócio clube, e o sócio de um clube ele tem três valores, né? O primeiro seria o código do meu sócio, o nome do meu sócio e uma outra string que é CPF ou telefone, não me lembro. Mas lembram que toda vez que eu definia um tipo algébrico novo, eu botava o deriving EQ show. Isso faz com que o Haskell gere automaticamente instâncias para as classes EQ e show. EQ a gente já viu que é a classe que define o operador de comparação e o show é a classe que permite imprimir valores, né? Quando o Haskell deriva automaticamente instâncias dessa classe, ele faz isso de maneira óbvia, né? Por exemplo, se eu quero comparar dois sócios, ele vai gerar um operador que compara, né, os três valores desse meu sócio. Quando ele gera automaticamente uma instância da classe show, ele imprime um sócio imprimindo da maneira óbvia, que seria a palavra sócio, esse inteiro que está aqui, essa string e essa string. Mas eu não preciso também derivar automaticamente uma instância da classe. Eu posso implementar isso manualmente e fazer isso de uma forma que eu ache mais legal ou mais otimizada. Vamos dar uma olhada nisso. Por exemplo,
Sabendo que no meu sistema os sócios sempre possuem códigos distintos, quando eu for comparar dois sócios, em teoria eu não precisaria comparar todos os campos, né? Eu poderia somente comparar os códigos. Isso sabendo que o meu sistema, né, geraria códigos distintos para os meus sócios. Então eu fiz aqui uma função que compara dois sócios. Ó. EQ sócio recebe dois sócios do clube e devolve um booleano dizendo que se são iguais ou não. E o meu EQ sócio, ó, ele recebe dois sócios e ele está comparando somente as chaves para dizer se eles são iguais ou não. Logo depois eu posso fazer uma instância da classe EQ para o clube sócio. Para fazer isso eu uso a palavra mágica instance. Estou dizendo que quero fazer uma instância da classe EQ para o tipo novo sócio que eu criei. E nessa instância o operador igual vai ser usado então o EQ sócio que eu defini aqui em cima. Uma vez que eu fiz essa instância aqui e carreguei no meu interpretador, eu posso comparar os meus sócios diferentes usando igual, e para isso internamente o Haskell vai usar esse EQ sócio que eu defini anteriormente. Um outro exemplo, ó, vamos fazer uma instância da classe show. A classe show ela é definida internamente ali no prelude dessa forma. Ele está dizendo, né, que a classe show, um tipo A para ser uma instância da classe show, tem que definir uma função show que transforma um valor desse tipo A numa string. Lembram, né, que a gente sempre usava o show para transformar qualquer valor em uma string, e a gente também internamente, toda vez que eu digito um tipo no meu interpretador e tento imprimir ele na tela, ele usa automaticamente esse show para converter um valor numa string. Então aqui eu estou fazendo um exemplo diferente, ó. Estou dizendo que tô criando uma nova maneira de mostrar o meu sócio no clube, que mostra ela da maneira que eu quero, uma maneira um pouco diferente. Então eu criei aqui o show sócio, que recebe um sócio do clube e devolve uma string mostrando ele. E eu estou dizendo que o show sócio recebe, né, esse sócio, ao invés de mostrar ele da forma tradicional, eu quero mostrar ele com mais campos. Tô mostrando ele com uma chave inicial, tô dizendo o que é o código, o que é o nome e o que é o telefone. Então, depois que eu definir essa função, eu posso criar uma instância da classe show. Então, tô criando meu script aqui, né, uma instância da classe show para o sócio clube, e tô dizendo que o show vai ser aquele show sócio que eu defini anteriormente. Olha aqui, ó. Eu não tenho aberto aqui, mas eu já carreguei o sócio, né? Eu já carreguei aquela instância da classe show, então se eu passar para o meu interpretador um sócio qualquer, ele vai imprimir ele dessa forma diferente que eu defini ali. Bom, existem várias outras classes de tipo que vocês podem dar uma olhada depois. Tem a classe ORD, que permite sobrecarregar os operadores relacionais. Tem, por exemplo, a classe Functor, que define todos os operadores para os quais eu posso usar um map. Tem a classe enum, que permite gerar automaticamente valores em um intervalo para um tipo qualquer. Tem também a classe read, que transforma uma string em um tipo qualquer que está instanciado na classe read. Tem várias outras classes de tipo, vocês podem dar uma olhada nelas. É bem interessante esse tópico. Um outro tópico que eu comentei só por cima com vocês, e que eu queria mostrar um exemplo, é a ideia de lazy evaluation, né? Essa ideia é que em Haskell as expressões elas são avaliadas de uma forma diferente do que vocês estão acostumados em outras linguagens de programação. Basicamente, a ideia é que quando eu passo uma expressão como argumento para uma função, essa expressão ela não é avaliada, ela é, digamos assim,
passada sem ser avaliada, ela é passada de... a própria expressão ela é passada para a função e ela só vai ser avaliada quando eu realmente precisar dessa expressão, do valor dessa expressão. Nas outras linguagens de programação que vocês estão acostumados a usar, quando eu passo uma expressão como argumento para uma função, essa expressão ela é sempre avaliada antes de eu fazer a chamada para a função. Bom, em Haskell, então, como eu falei, isso é diferente. As expressões elas não são avaliadas antes da chamada da função, e isso permite fazer umas coisas diferentes, como, por exemplo, trabalhar com estruturas de dados infinitas. Deem uma olhada nessa definição aqui que eu fiz. Essa função, ó, essa definição, uns é uma lista de inteiros. Ó. O que é uns? É um número 1 com o próprio uns. O que faz isso aí? Isso aí gera uma lista infinita de números uns. Vamos dar uma olhada aqui no interpretador. Ó. Se eu digitar aquele uns, ele vai me gerar uma lista infinita de uns. Mas olha que interessante, se eu usar a função take, que pega aqui os 4 primeiros elementos de uma lista, ela funciona, ela pega os 4 primeiros elementos da lista infinita de inteiros. Isso é um pouco diferente, né, do que vocês estão acostumados, porque se vocês fizessem um programa parecido com esse, por exemplo, em C, antes de chamar o take, ele ia tentar avaliar todo o uns, e entrar num loop infinito, né? Porque ele ia tentar avaliar esse uns antes de fazer a chamada para o take, e isso nunca ia terminar. Deixa eu mostrar um outro exemplo aqui para vocês, um exemplo clássico. Esse exemplo aqui é um algoritmo para calcular os números primos. O algoritmo se chama crivo de Eratóstenes, que viveu entre 285 e 194 a.C. Então esse é um algoritmo baseado numa sequência infinita que gera todos os números primos. Olha como é que é o algoritmo. Primeira ideia é escrever a sequência infinita de números começando a partir do 2, né? 2, 3, 4, 5, 6. Daí a gente marca o primeiro elemento da sequência como primo. Em seguida, a gente apaga todos os números desse número que eu marquei, todos os múltiplos desse número que eu marquei como primo, eu deleto eles da minha sequência. E em seguida, eu volto para o passo 2. Bom, escrever isso em Haskell é extremamente simples, olha só. Então eu defini a função primos, que define a lista infinita de todos os primos. Primos chama o sieve, que é o crivo, né? E para ele passa a lista infinita, aquela lista infinita de números começando a partir do 2, né? Lembra que o ponto segue gerando a sequência. Então isso aqui gera a lista 2, 3, 4, 5, etc. Né? Então o sieve o que faz? Ele recebe a lista infinita de números. Daí ele tira o primeiro número dessa lista e insere na lista resultante, ou seja, esse primeiro é o primo, né? E daí eu faço a chamada recursiva para a mesma lista infinita, só que antes disso eu tiro todos os números que são múltiplos desse número que eu marquei como primo, eu tiro da minha lista. E daí faço a chamada recursiva para o sieve, né? Que vai novamente tirar o primeiro número e depois retirar os múltiplos dele da lista. Daí depois ele tira o primeiro número e retira todos os múltiplos. Ó. Vamos dar uma olhada ali no interpretador. Então se eu digitar primos, ó, ele vai começar a me gerar a sequência infinita dos números primos. Mas se eu fizer, por exemplo, take 10 primos, ele vai gerar somente os primeiros 10 números primos. Bom, era isso que eu queria mostrar para vocês. Eu queria colocar aqui alguns links de coisas legais que vocês poderiam olhar a respeito de Haskell. Tem várias coisas que a gente não conseguiu olhar, né? Essa disciplina era uma disciplina que eu permiti que tivesse
alunos desde o segundo semestre até o final do curso. Então eu não consegui olhar várias coisas com vocês, a ideia era dar uma visão geral do Haskell. Tem várias outras coisas legais que vocês podem olhar. Por exemplo, tem várias formas de fazer paralelismo em Haskell. Eu já disse para vocês que as expressões puras em Haskell, elas podem ser avaliadas em qualquer ordem. Então isso permite bastante paralelismo nos programas. E tem várias bibliotecas para expressar paralelismo em Haskell, desde multicore, GPU, etc. Essa história de lazy evaluation, ela permite que se trabalhe com algoritmos bem diferentes, né, que lidam com estruturas de dados infinitas. Então isso tem bastante coisa para olhar. O tópico de mônadas, que a gente olhou mais voltado para I/O, mas essa teoria de mônadas, ela se aplica em vários outros tipos de dados e a gente consegue fazer programas bem diferentes e interessantes. A ideia de se trabalhar com parsing, né? Permitir descobrir, interpretar coisas escritas em texto dentro de uma gramática, né? Isso também tem várias bibliotecas interessantes em Haskell que vocês podem dar uma olhada. A história dos tipos em Haskell também tem várias outras extensões de tipos que permitem fazer coisas bem milaborantes e diferentes do que vocês estão acostumados. Metaprogramação em Haskell. Aliás, Haskell é uma linguagem que ela é muito usada em universidades, em pesquisas, então está sempre sendo desenvolvido novas extensões para a linguagem, coisas inovadoras no ramo das linguagens de programação são sempre desenvolvidas, são todo ano desenvolvidas em Haskell, e aos poucos essas coisas vão sendo também adotadas por outras linguagens. Essas coisas de polimorfismo de tipos, isso acabou sendo, por exemplo, adaptado para várias outras linguagens de programação, como, por exemplo, Java, C#, aquelas list comprehensions. Isso é uma coisa que surgiu em Haskell e linguagem de programação funcional, e hoje em dia tem várias outras linguagens de programação. Então, várias linguagens acabam aquelas expressões lambda também é uma coisa que surgiu em programação funcional e depois foi adotada para várias outras linguagens. Então, vale a pena dar uma conhecida nessas outras coisas diferentes e interessantes de Haskell, pois em breve vai acabar com que as outras linguagens de programação também adotem elas. Então, acho que era isso que eu tinha para mostrar para vocês no curso. Eu espero que vocês tenham gostado. E espero ver vocês em breve. Até mais, um abraço.